Muitos indivíduos supõem que o caminho para o êxito é pavimentado apenas com disciplina inabalável, foco aguçado e esforço incansável. Eles se convencem de que, ao gerir meticulosamente suas agendas, controlar seus hábitos com rigor e dominar suas próprias mentes, o restante da vida se ajustará por si só, seguindo um fluxo natural e inevitável, quase como um mecanismo de relojoaria perfeitamente calibrado. Contudo, mesmo com toda essa dedicação e controle aparente sobre o que é visível e palpável, uma lacuna persistente os assola, uma sensação incômoda de vazio que não se dissipa, uma inquietude interior que nem mesmo as maiores conquistas terrenas conseguem apaziguar. A alma inquieta clama por um repouso que não encontra, e o fruto de tanto empenho e sacrifício parece não preencher a fome intrínseca que reside no mais profundo do ser. Qual seria, então, a explicação para essa incongruência tão perturbadora e generalizada? Esse paradoxo entre o esforço titânico e a insatisfação subjacente? A resposta reside em um esquecimento fundamental, uma omissão da base mais poderosa e essencial de todas, a intrínseca e vital conexão com o Criador. Priorizam metas terrenas, efêmeras por natureza, mas desprovidas de um propósito transcendente que lhes confira significado e peso. Perseguem conquistas materiais e sociais, mas com a essência faminta, ansiando por algo que não se compra nem se acumula. A verdadeira ordem, como aprendi eu, Brian Tracy, nasce quando a divindade é colocada no cerne de tudo, não meramente como um adereço espiritual ou um refúgio para momentos de crise e desespero, mas sim como a manancial perene de sabedoria imensurável, de uma paz que transcende o entendimento humano e de uma direção clara e infalível para a existência. Isso não é uma demonstração de fraqueza, muito pelo contrário. É a manifestação da genuína força interior, de uma lucidez que desvela o caminho em meio à névoa e de um propósito com raízes fincadas na eternidade, que não se abala pelas intempéries da vida. Ao adotar essa perspectiva, a vida se transforma radicalmente em todos os seus aspectos, do mais trivial ao mais significativo. Suas escolhas se tornam cristalinas, seu foco se aprimora com uma precisão cirúrgica e sua jornada se alinha de forma harmoniosa, como se cada peça do quebra-cabeça existencial finalmente encontrasse seu lugar perfeito. Porque, quando se prioriza a Deus, todos os demais elementos encontram o seu devido lugar no grande quebra-cabeça da vida, não por imposição, mas por um ajuste natural e orgânico que brota da fonte da vida. É nesse ponto que, finalmente, se vive com um poder autêntico, munido de um propósito que perdura além do tempo, uma serenidade inabalável que resiste às tempestades e uma bússola interna que jamais falha, guiando os passos com infalível acerto, rumo à plenitude. Colocar a divindade em primeiro plano não é meramente um gesto de fé religiosa ou uma formalidade espiritual. É agudo, acima de tudo, uma declaração poderosa e inequívoca de prioridades existenciais. É uma afirmação categórica para a vida, para o cosmos e, de maneira mais íntima, para si mesmo. Eu não sou o centro do universo. Há uma inteligência superior, uma força maior, um desígnio cósmico que me guia, me sustenta e me transcende. Essa simples, porém profunda, mudança de perspectiva tem o poder avassalador de transfigurar por completo a experiência humana, do superficial ao essencial. Quando um indivíduo se autodenomina o eixo exclusivo de seu próprio universo, sua existência se torna inteiramente e perigosamente dependente de sua própria força limitada, de sua lógica, por vezes falha e restrita, e de sua capacidade finita de controle sobre o imprevisível. O peso de tudo recai sobre seus ombros, gerando uma exaustão constante e uma ansiedade paralisante. Entretanto, ao posicionar a divindade em destaque, ele compreende que existe uma ordem mais sábia, uma energia mais elevada, uma visão abrangente que transcende todas as suas restrições e limitações humanas, permitindo que a vida flua com uma naturalidade antes inimaginável. Não se trata de uma religiosidade superficial ou vazia, desprovida de significado real e impacto prático.
Trata-se de um alinhamento profundo e intrínseco com a fonte da vida. É o reconhecimento humilde, mas emancipador, de que sua mente, por mais brilhante e perspicaz que seja, necessita de uma diretriz divina para não se perder em labirintos de pensamentos fúteis. Que sua vontade, por mais firme e resoluta que aparente ser, exige uma dose de humildade para se submeter a um propósito maior que a engrandece. E que sua ambição, por mais nobre e bem-intencionada que pareça, precisa de um desígnio que vá muito além de seus próprios interesses e aspirações egoístas, para que não se torne uma corrida vazia em busca de aprovação externa. Muitos se perdem na armadilha sedutora e traiçoeira da autossuficiência, acreditando que podem forjar seu próprio destino sem auxílio transcendente, apenas para descobrir que a vida é muito mais vasta e complexa do que suas limitações humanas permitem vislumbrar, e que a verdadeira força não reside em controlar, mas em confiar plenamente. Numerosos homens se extraviam na ilusória e perigosa armadilha da autossuficiência, uma crença infundada de que são os únicos arquitetos de seu destino, independentemente de qualquer força maior. Eles nutrem a convicção de que o êxito é uma equação direta de estratégia perspicaz, de um esforço sobre-humano e de um controle absoluto sobre cada variável concebível. De fato, esses elementos possuem sua relevância e são instrumentos valiosos na jornada humana, mas por si só são insuficientes e, por vezes, até mesmo enganosos para sustentar a jornada da vida em sua plenitude. A vida, com sua essência imprevisível e multifacetada, é repleta de incertezas, de reviravoltas inesperadas e de desafios que surgem sem aviso prévio. Há estações que nos atingem sem qualquer aviso, como tempestades súbitas que testam nossa resiliência. Portas que, por mais que insistamos em empurrar com toda a nossa força e determinação, permanecem teimosamente fechadas, revelando a futilidade do controle. E trilhas que, à primeira vista, parecem promissoras e repletas de oportunidades, mas que, ao final, conduzem apenas ao vazio, à desilusão e à profunda frustração. É nesses momentos de adversidade, de perplexidade e de aparente desamparo que aquele que caminha isolado, confiando unicamente em suas próprias forças e sem amparo espiritual, tende a colapsar sob o peso das circunstâncias, sucumbindo à desesperança, enquanto o indivíduo que prioriza o Criador encontra um norte seguro, uma paz que acalma a alma mesmo em meio ao caos e um sentido renovado para sua existência, que transcende a dor imediata, enquanto alguns se desesperam por não possuírem o domínio total da situação, por sentirem que as rédeas da vida lhes escapam das mãos. Você pode encontrar descanso e serenidade na certeza inabalável de que não está trilhando um caminho às cegas, de que não está sozinho em suas lutas mais íntimas, e de que há um propósito grandioso e um desígnio divino, mesmo nos períodos de espera, naqueles instantes de quietude forçada e até mesmo nas profundezas da dor mais dilacerante. Quando a divindade ocupa o primeiro lugar em sua vida, a própria definição de sucesso se redefine de maneira radical e transformadora. Não se trata mais apenas das conquistas externas que você acumula, dos bens que possui ou dos títulos que ostenta, mas sim da estrutura interna, do caráter e da integridade que você edifica em seu ser. A motivação já não é impressionar os outros ou buscar validação efêmera. É servir com genuinidade, com um coração puro e desinteressado. A competição com o mundo exterior e com os padrões sociais cede lugar a um profundo alinhamento com sua missão pessoal, com o chamado único que lhe foi concedido. E essa transformação não o fragiliza, ao contrário, o torna mais robusto, mais íntegro, conferindo-lhe uma serenidade que independe de resultados imediatos ou de reconhecimento, pois você tem a convicção inabalável de que está no rumo certo, mesmo quando a totalidade do quadro ainda não se revela aos seus olhos, e a fé age como sua visão. A razão dessa inabalável convicção reside intrinsecamente na sua capacidade de confiar plenamente, de obedecer aos princípios superiores que regem o universo,
e de se libertar da incessante e exaustiva necessidade de ter todas as respostas em mãos antes de dar o próximo passo. Ao estar verdadeiramente conectado à fonte de toda a sabedoria e conhecimento, a busca por validação externa se torna obsoleta. Uma corrida sem sentido que não leva a lugar algum. Um homem que elege a divindade como prioridade máxima não cessa de se esforçar e trabalhar com afinco. No entanto, sua motivação e sua intenção se transmutam radicalmente, adquirindo um novo e profundo significado. Ele não persegue mais a validação alheia, a aprovação superficial de seus pares ou o aplauso fácil das multidões, mas sim um propósito que transcende o efêmero, que ecoa na eternidade. Ele não busca preencher vazios emocionais com meras conquistas materiais, com acúmulo de bens ou com a efêmera sensação de poder. Ao invés disso, ele preenche sua existência com um significado profundo e duradouro, uma plenitude que vem de dentro. A necessidade de aplausos externos se desvanece, pois a certeza interna de estar agindo corretamente, de estar alinhado com um propósito maior, mesmo quando ninguém o observa, é mais do que suficiente para sustentar sua jornada e alimentar sua alma. Esse homem detém um poder peculiar, um poder silencioso, sutil, mas absolutamente imparável, porque sua sustentação não depende de fatores externos voláteis, como as opiniões alheias ou as flutuações do mercado. Suas raízes estão fincadas em um solo mais profundo e resiliente, inabalável por qualquer tempestade. Sua energia jamais se esgota, pois não provém unicamente de sua própria força limitada e finita, mas sim de uma fonte eterna e inesgotável, a própria fonte da vida. E há algo mais sublime a ser considerado. Quando você coloca a divindade em primeiro lugar, suas decisões adquirem uma clareza e uma perspicácia notáveis, como se uma luz divina iluminasse o caminho. Não são mais tomadas sob o impulso da emoção momentânea, da pressão social para se conformar, ou das exigências do ego que busca reconhecimento. Suas escolhas são forjadas com sabedoria, lucidez e uma perspectiva ampla, consultando a intuição divina e avaliando não apenas o que é conveniente ou lucrativo no curto prazo, mas fundamentalmente o que é justo, correto e alinhado com um propósito maior. Com o tempo, essa postura o transforma em um indivíduo confiável, estável e resiliente, que não se curva diante das tempestades da vida, pois sua existência não está edificada sobre a areia movediça da transitoriedade e das circunstâncias mutáveis, mas sobre a rocha sólida da verdade inabalável. A organização meticulosa, a disciplina rigorosa e a produtividade eficiente possuem, sem dúvida, seu devido lugar e importância no cotidiano de qualquer pessoa que almeje o sucesso em suas empreitadas. Contudo, é imperativo que seu fundamento seja intrinsecamente espiritual, pois, se essa base essencial estiver ausente, tudo o que for edificado sobre ela será intrinsecamente frágil e vulnerável, fadado a desmoronar. Construções sem esse alicerce, por mais imponentes que pareçam, correm o risco iminente de desmoronar sob o peso do fracasso, da vaidade ou, paradoxalmente, do próprio vazio existencial que as conquistas materiais não conseguem preencher. Colocar a divindade em primeiro plano não significa abdicar de ter metas e ambições elevadas. Ao contrário, significa cultivar objetivos que ele possa verdadeiramente abençoar, que estejam em consonância com seus princípios e seu desígnio maior. Implica caminhar com uma confiança inabalável, munido da certeza de que cada passo é divinamente direcionado, mesmo que a estrada pareça incerta. Significa ainda que mesmo quando o processo não é compreendido em sua totalidade, quando o cenário futuro é nebuloso, a fé no propósito maior permanece intacta e inquebrantável. E essa modalidade de fé não é passiva, não se traduz em esperar com os braços cruzados que tudo se resolva por si só, como se a divindade devesse agir sem sua participação ativa. É uma fé que se manifesta em ação orientada, em levantar-se a cada alvorecer e proferir com sinceridade e humildade: ó Deus, mostra-me o próximo passo a seguir.
Usa-me, guia-me e corrige-me se for necessário, mas não me permitas avançar sem a tua presença constante e sem a tua clara orientação. Esse é o verdadeiro e sublime discernimento espiritual, a essência de uma vida guiada por um poder superior. Esse é o âmago de um homem que compreende que não veio ao mundo para viver perdido, vagando sem rumo, mas sim para trilhar um caminho alinhado com um desígnio maior, um propósito que o transcende. Inserir a divindade no topo de suas prioridades não é um fardo pesado que o oprime, mas uma libertação extraordinária que o alivia. A necessidade de carregar todo o peso do mundo sozinho, de resolver cada dilema com suas forças limitadas, se dissolve, e a exigência de solucionar cada problema apenas com a sua lógica finita perde o sentido e a urgência. É a oportunidade de descansar, de confiar plenamente e de avançar com uma serenidade que se manifesta na expressão de seus olhos, na modulação de sua voz e na maneira como você vive sua vida, emanando uma paz que contagia. Afinal, um homem que possui paz interior é um homem dotado de poder, um poder tranquilo, mas imenso, e essa força intrínseca emerge no dia em que se decide, com firmeza e convicção. Eu não construirei sozinho, eu não viverei sem direção, eu colocarei a divindade em primeiro lugar. A partir desse ponto crucial, tudo começa a se ajustar, tudo se harmoniza, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam, revelando a imagem completa e bela. Colocar a divindade em primeiro lugar também implica uma reordenação profunda e transformadora de suas motivações mais íntimas, daquelas que ditam seus movimentos mais profundos. Muitos homens dedicam dias e noites inteiros na busca incessante por dinheiro, por status social ou por reconhecimento e aprovação alheia, alimentando a crença equivocada de que, ao atingirem um certo patamar de êxito material ou de visibilidade, sentir-se-ão plenamente completos e realizados. Contudo, a alma humana não se sacia com objetos materiais, por mais luxuosos que sejam. Ela não se preenche com números em contas bancárias, por mais robustos que sejam, nem com troféus reluzentes empilhados em prateleiras, nem mesmo com a efêmera aprovação e os likes nas redes sociais. A alma encontra seu verdadeiro alinhamento e plenitude quando aquilo que você faz possui um propósito eterno, quando suas construções e ações estão em perfeita harmonia com sua consciência interior, e quando você pode contemplar seus objetivos e saber que eles não beneficiam apenas a você, mas que fazem parte de algo infinitamente maior, que transcende seus próprios interesses. Porque se sua única motivação é o egoísmo, cedo ou tarde você se sentirá perdido, como um viajante sem mapa. Chegará ao topo da montanha apenas para descobrir que o vazio persistiu ou até mesmo se intensificou, revelando a futilidade da escalada. É por essa razão que priorizar a divindade não é apenas uma questão espiritual ou filosófica, mas uma maneira de viver com um significado real e palpável, com um peso que preenche a alma. Quando suas escolhas nascem de uma conexão genuína com o Criador, você deixa de correr alheio ao que o mundo tenta impor como necessidade ou como padrão de sucesso. A ansiedade da comparação com os outros se dissipa, a pressão de ter que provar algo a alguém se esvai, e a compulsão de agradar a todos, um fardo pesado, perde a força e o sentido. Você passa a viver com foco, com clareza, porque compreende que não precisa ser o mais bem-sucedido aos olhos do mundo, nem o mais rico, nem o mais famoso. O que realmente importa é ser fiel ao chamado único que lhe foi concedido. Esse chamado é singular para cada indivíduo, uma melodia única, mas todos possuem-o. E se você ignora esse apelo, se o adia indefinidamente, ou se o enterra sob camadas de distrações e futilidades, pode até alcançar o êxito exterior, a imagem de sucesso, mas ainda assim viverá como um fugitivo interno, sempre em fuga de seu verdadeiro propósito e da sua essência mais profunda. A divindade não está meramente interessada em que você seja produtivo, em que você execute tarefas e acumule resultados. Ele anseia que você seja intencional, que cada ação sua esteja em consonância e harmonia com sua missão de vida,
com o desígnio que o impulsiona. Ele deseja que seu trabalho, sua família, suas finanças, sua liderança e seu tempo sejam filtrados, examinados e purificados por uma única e poderosa questão que se torna um guia. Isso honra o Criador. Isso edifica ou destrói. Isso reflete os valores eternos que desejo legar ao mundo. Porque, ao viver com essa clareza inabalável, seus passos deixam de ser caóticos, não mais tateando no escuro. Sua agenda já não é mais preenchida por urgências falsas e vazias, por compromissos que não levam a lugar nenhum. Seu coração deixa de estar dividido, alcançando uma unidade, uma direção e uma paz profundas que se manifestam em todas as áreas. E algo extraordinário acontece quando você decide alinhar suas motivações mais íntimas com a vontade divina. Sua criatividade se multiplica exponencialmente, como se uma fonte de ideias inesgotável se abrisse. Sua energia se renova de forma inesgotável, transcendendo o cansaço físico e mental. E suas ideias fluem com uma facilidade surpreendente, como se estivessem sendo sopradas por uma inspiração superior. Isso não ocorre porque você se tornou magicamente mais capacitado ou inteligente de repente, mas sim porque está mais conectado, mais em sintonia com a fonte da sabedoria. Você não está mais lutando contra seu próprio design interior, contra sua essência, mas sim trabalhando em perfeita colaboração com ele, em um fluxo harmonioso. Você avança com um sentido claro, utilizando seus talentos da maneira como devem ser usados, a serviço de algo muito maior do que você mesmo. E essa postura o diferencia fundamentalmente dos demais. Enquanto outros buscam o sucesso para alimentar seus próprios egos e vaidades, você o busca para expandir seu propósito, para abençoar vidas, para edificar estruturas duradouras e para deixar uma pegada que não será apagada pelo tempo, mas que ecoará na eternidade. Se esta mensagem está ressoando em você, se algo em seu interior está sendo tocado e movido por essa verdade, convido você a se inscrever no canal Mentalidade Tracy, para que você não perca os próximos vídeos repletos de insights e orientações. E, por favor, compartilhe nos comentários em qual área de sua vida você sente a necessidade urgente de colocar sob o controle divino. Lerei cada resposta com atenção, pois é no cotidiano que a verdadeira prioridade se manifesta e se enraiza. A prioridade não se revela apenas nas orações fervorosas proferidas em momentos de devoção, ou nas palavras pias pronunciadas em ambientes religiosos, mas nas escolhas que você faz quando ninguém está observando, na forma como você reage quando está exausto e sob pressão, e no modo como você trata os outros quando não há aplausos ou recompensas visíveis à vista. Colocar a divindade em primeiro lugar não é um evento semanal restrito ao domingo ou a um horário de culto. É uma atitude que permeia cada dia de sua existência, cada minuto, cada interação. É levar a presença divina a cada recanto de sua rotina, a sua maneira de falar, a sua pontualidade no cumprimento dos compromissos, a sua excelência no trabalho, a sua honestidade impecável em todas as transações, a sua paciência com os desafios. Não porque alguém o esteja vigiando ou porque você busca reconhecimento, mas porque você, genuinamente, não deseja mais viver uma vida fragmentada, dividida em compartimentos. Você não almeja uma espiritualidade de um lado e uma vida prática de outro, como se fossem entidades separadas. Você busca integridade, coerência, uma única vida com um único propósito primordial: honrar a divindade em tudo o que pensa, diz e faz. E essa decisão profunda, essa convicção arraigada, começa a se manifestar em seus hábitos diários, na maneira como você gerencia seu tempo, na organização de seu dia, no que você consome, tanto fisicamente, como alimentos e bebidas, quanto mentalmente, como informações e pensamentos, no que você permite em sua vida e no que decide abandonar de uma vez por todas. Porque se o Criador está em primeiro lugar, você não mais tolera a desordem por conveniência ou preguiça, não justifica mais o erro por fraqueza ou por falta de autocontrole, e não adia mais o que é importante e essencial por medo
ou por procrastinação. Você toma decisões claras e firmes, pois sabe que aquele que vive para agradar a todos, que busca a validação externa a todo custo, no final, se sente vazio e sem identidade. Mas aquele que vive para agradar a divindade, termina cheio de paz, de clareza e de uma força interior inabalável que o sustenta. Muitos indivíduos fracassam não pela ausência de habilidade, de talento ou de inteligência, mas pela carência de prioridades bem definidas e de um alicerce sólido. Eles colocam suas carreiras acima de sua fé, o dinheiro acima de seus princípios éticos e a aprovação social acima de sua própria consciência, e então se questionam: por que nada me preenche? Por que me sinto tão incompleto? A resposta é cristalina. Tudo desmorona quando a pressão se intensifica porque foi construído sem um alicerce sólido e verdadeiro. Mas você não precisa repetir esse padrão destrutivo. Você pode retornar à ordem correta, à base fundamental. Você pode colocar a divindade em primeiro lugar e, a partir daí, edificar todo o restante de sua vida com solidez e propósito. E quando você faz isso, não significa que seu caminho será isento de imperfeições, que a vida se tornará um mar de rosas. Haverá desafios, momentos em que parecerá que tudo se arrasta, que as coisas não acontecem como o esperado, que a espera é longa e cansativa. Mas é justamente nesses instantes que sua fé se fortalece, porque você não está mais medindo seu êxito apenas pelos resultados tangíveis e imediatos. Você o mede pela obediência, pela fidelidade, pela paz interior e pelo crescimento pessoal que se manifesta em seu caráter. E essa perspectiva o transforma em um homem verdadeiramente imparável, resiliente e inquebrantável. Porque, enquanto o mundo mede seu valor pelo que você conquista e acumula, você sabe que seu valor reside em quem você é, mais importante ainda, em quem caminha ao seu lado em cada passo da jornada. Quando você posiciona a divindade no topo de suas prioridades, sua existência se torna, paradoxalmente, mais exigente e, ao mesmo tempo, mais leve, como se um fardo pesado fosse substituído por um propósito grandioso. A exigência reside na vigilância constante sobre suas escolhas e intenções, na busca por uma coerência que transcende o trivial e o superficial, em um caminhar diário que reflete sua fé. A leveza, por sua vez, emerge da certeza libertadora de que você não está sozinho nessa jornada, que não precisa resolver tudo por conta própria e que há uma sabedoria superior operando em seu favor. Sua principal tarefa é obedecer, avançar com fé e entregar os resultados nas mãos daquele que possui uma visão que seus olhos não alcançam, um plano que se estende para além do seu entendimento. Essa é a essência da verdadeira liberdade. Caminhar com uma carga leve, desprendido do controle excessivo, mas com um propósito imensamente grandioso que dá sentido a cada passo. É viver com ordem, com uma missão clara e com um fogo inextinguível no interior, que o impulsiona e o ilumina. E tudo isso começa no dia em que você toma a decisão fundamental de reorganizar sua vida, não a partir da agenda fria e pragmática, dos cálculos racionais, mas a partir das profundezas de seu coração, onde residem as verdadeiras prioridades. É dizer com convicção e humildade: Deus, tu primeiro sempre, tu primeiro em todas as coisas. Porque, quando Ele está em seu devido lugar, todo o restante encontra, de maneira orgânica e harmoniosa, o seu próprio posicionamento, como se as peças de um grande quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente por si só. Essa prioridade divina também metamorfoseia a maneira como você interage e se relaciona com as outras pessoas, trazendo uma nova dimensão de profundidade e autenticidade. Uma vez que o Criador ocupa o centro de sua vida, torna-se impossível continuar a ver os indivíduos como meros instrumentos para seus próprios fins, obstáculos a serem transpostos ou adornos superficiais em sua trajetória pessoal. Você passa a enxergá-los com um olhar renovado, com compaixão genuína, com uma paciência que não se esgota facilmente e com uma verdade que os honra, reconhecendo seu valor intrínseco.
As reações impulsivas e defensivas movidas pelo orgulho dão lugar a respostas fundamentadas no amor e na sabedoria. A pressa em julgar e condenar é substituída pela disposição de compreender o outro em sua totalidade, porque você entende que cada pessoa, inclusive aquela que o magoa ou o desaponta, está travando sua própria batalha interna, carregando seus próprios fardos. Em vez de impor seu veredito, você escolhe refletir a graça e a misericórdia que você mesmo recebeu. Essa postura não o enfraquece. Ao contrário, o torna mais consciente, mais maduro e, acima de tudo, mais humano em suas interações, construindo pontes onde antes havia muros. Ao colocar a divindade em primeiro lugar, você compreende que não pode proclamar uma fé que não se manifesta concretamente em seu tratamento diário com o próximo, que não se traduz em ações visíveis e em atitudes palpáveis. Não é possível afirmar que acredita no perdão se você não o concede com sinceridade, se guarda rancor e ressentimento. Não se pode dizer que crê na verdade e na honestidade se você mente quando lhe convém, buscando benefício próprio ou evitando desconforto. E é uma contradição buscar a vontade divina, ansiar por sua direção, enquanto continua a usar as pessoas para seus próprios interesses egoístas e mesquinhos. A fé genuína é posta à prova no cotidiano, em sua atitude diante de conflitos e divergências, na forma como você se expressa, nas palavras que escolhe proferir, na maneira como você exerce o poder e a autoridade que lhe são concedidos e como reage quando as coisas não saem conforme o esperado, quando a vida apresenta reviravoltas. É nesses momentos que se torna mais evidente se o Criador realmente ocupa o primeiro lugar em sua vida ou se ele é apenas mencionado e invocado quando convém, em momentos de necessidade ou em discursos públicos. As relações humanas adquirem uma estabilidade notável, uma profundidade e uma resiliência duradouras quando são edificadas sobre o alicerce sólido de uma vida espiritual robusta e bem fundamentada. Você não mais sente a necessidade de manipular situações ou pessoas para se sentir valorizado ou aceito. O controle, antes usado como defesa contra a vulnerabilidade, perde seu sentido e sua urgência. A dependência da aprovação externa para validar sua identidade e seu valor pessoal se desintegra por completo. Você sabe quem você é, a quem você pertence, e a partir dessa segurança inabalável, pode amar sem temor de ser ferido, servir sem vaidade ou busca por reconhecimento, e corrigir sem ferir, mas com firmeza e amor. Suas palavras deixam de ser armas de ataque e se transformam em pontes de conexão, em instrumentos de edificação. Sua presença já não impõe, não oprime, mas inspira e eleva. Isso se manifesta de forma marcante no âmbito familiar, em seu papel como filho, cônjuge, pai ou irmão. Quando a divindade está em primeiro plano, seu lar se torna uma extensão visível e palpável de sua fé, um reflexo do seu alinhamento espiritual. Não há necessidade de recitar versículos para demonstrar sua crença. Você a demonstra quando ouve com paciência, quando perdoa com rapidez, quando corrige com firmeza e amor, e quando sua palavra possui peso, não pelo volume com que é proferida, mas pela coerência e integridade de sua vida. Você vive o que prega, e sua vida é um testemunho silencioso, mas poderoso de integridade. E essa integridade se torna o maior presente que você pode deixar para aqueles que o cercam. Mais do que heranças materiais ou conselhos pontuais, uma vida congruente e autêntica. Quer saber como essa transformação pode impactar ainda mais sua jornada e trazer resultados que você jamais imaginou? Então, te convido a se inscrever no canal Mentalidade Trace e descobrir mais sobre o poder da prioridade divina, a integridade genuína, que se torna o maior legado para as futuras gerações e um farol para a humanidade. Também transforma radicalmente sua maneira de liderar, infundindo um novo propósito em suas ações. Porque se a divindade é a sua prioridade máxima, você não lidera a partir de um ego inflado, buscando projeção pessoal ou poder. Você lidera com um profundo espírito de serviço,
com a humildade de quem compreende que está ali para edificar outros. Você não busca meros seguidores passivos. Você se empenha em formar novos líderes, capacitando e empoderando aqueles que o cercam. Você não impõe sua autoridade com mão de ferro, por meio do medo ou da coerção, mas inspira respeito, lealdade e admiração através de suas ações, de seu caráter inquestionável e de sua visão clara. Isso acontece porque você reconhece que a liderança é um privilégio concedido temporariamente, uma oportunidade de influenciar positivamente, e não um direito eterno adquirido ou uma posse pessoal. E essa modalidade de liderança autêntica, alinhada com princípios superiores, deixa um impacto duradouro, uma marca indelével nas vidas das pessoas, pois não se limita a transformar estruturas organizacionais ou resultados financeiros. Ela transforma pessoas em sua essência, elevando-as e capacitando-as. E essa profunda transformação só pode ocorrer quando o próprio líder aprendeu a se submeter, primeiramente, a algo infinitamente maior do que ele mesmo, a uma autoridade superior. Mesmo em seus momentos de solidão mais profunda, naqueles instantes de introspecção e desafio em que se sente isolado, colocar a divindade em primeiro lugar o fortalece de maneira singular e inigualável. Você tem a certeza inabalável de que, ainda que os outros falhem em suas promessas, que os aplausos se calem, que as estações da vida mudem e o cenário se altere, ele permanece constante e fiel. Sua presença não depende de seu desempenho, de suas conquistas ou de seus erros. Seu amor não se baseia em suas realizações. Sua orientação não se apaga quando você comete erros ou se desvia do caminho. E essa convicção lhe confere estabilidade, consolo e uma rocha firme sobre a qual se apoiar quando todo o resto parece desmoronar ao seu redor. Não há dor mais profunda do que se sentir sozinho em meio ao burburinho do mundo, na multidão que parece não vê-lo. E não há consolo mais poderoso do que saber que o Criador permanece ao seu lado, como um amigo inseparável, mesmo quando todos os outros se vão ou se ausentam. Priorizar a divindade não se limita a mudar o que você faz em seu dia a dia. Ela transforma quem você é em sua essência mais profunda, redefinindo sua identidade. Isso o obriga a reavaliar suas intenções, a ajustar suas palavras para que sejam mais construtivas, a curar relacionamentos deteriorados pelo tempo ou por mágoas, a perdoar onde antes havia ressentimento e amargura, a servir onde antes exigia, e a amar onde antes apenas esperava ser amado, invertendo a lógica do ego. Você passa a entender que cada pessoa que cruza seu caminho não é uma mera coincidência ou um acaso, mas uma oportunidade preciosa para aprender, para crescer e para refletir a graça, a paciência e a compaixão que você mesmo recebeu. E quando você vive dessa maneira, com essa consciência expandida, seu mundo se transforma, e o mundo daqueles que o cercam também é impactado de forma positiva. E tudo isso começa, não com uma grandiosa decisão pública ou um anúncio formal, mas com um ato silencioso de rendição interna, um compromisso profundo no recesso de sua alma. Esse ato silencioso de rendição interna é um momento no qual você proclama, com a voz do seu espírito: Deus, toma também minhas relações. Purifica-as, dirige-as, torna-as coerentes com quem tu dizes que eu sou, com a minha verdadeira identidade em ti. Porque priorizar a divindade não se trata apenas de reorganizar sua agenda, de cumprir horários ou de ter mais disciplina. É agudo, fundamentalmente, sobre reorganizar as profundezas de seu coração, o epicentro de sua vontade e emoções. E a partir desse rearranjo interno, todas as suas conexões humanas adquirem vida, propósito e poder, fluindo de forma mais autêntica e saudável. O amor mais transformador e curativo que se pode experimentar e oferecer nasce de uma existência alinhada com sua fonte primordial, com a essência do amor divino. Colocar a divindade em primeiro lugar também modifica sua percepção e sua relação com o tempo, tirando-o da escravidão da pressa e da ansiedade. Você deixa de viver como se sua vida fosse infinita, como se o amanhã fosse uma garantia inquestionável.
A procrastinação do que é verdadeiramente importante e urgente, sob a ilusão de que sempre haverá outro momento, outra oportunidade, outra chance, se desfaz diante dessa nova perspectiva. Você começa a viver com uma urgência sábia, com um foco intencional, porque compreende que cada minuto que lhe é concedido é um empréstimo sagrado, um tesouro precioso, não uma posse eterna e ilimitada. E ao reconhecer essa verdade profunda, você começa a fazer escolhas melhores, a dizer mais vezes não, que distrai, ao que drena sua energia e seu propósito, é sim ao que constrói, ao que edifica sua vida e a de outros. Porque o homem que prioriza a divindade não se deixa arrastar pela correnteza do mundo, pelas urgências alheias ou pelas distrações que o afastam de seu propósito. Ele avalia com discernimento e se questiona com sinceridade. Isso faz parte do meu propósito ou está apenas preenchendo espaço em minha vida, sem real significado? E a partir dessa indagação profunda e honesta, ele redesenha sua vida, recalibra sua rota. A obsessão por estar constantemente ocupado, por preencher cada lacuna da agenda, cede lugar ao foco em estar alinhado com o divino. A agenda não é mais preenchida com atividades meramente para sentir-se produtivo ou para cumprir expectativas alheias. As escolhas são feitas com sabedoria, valorizando sua energia, sua presença e seu foco no que realmente importa. Você sabe que a divindade não lhe pedirá contas pelo volume de suas ações, pela quantidade de tarefas realizadas, mas pela intenção com que as realizou, pela fidelidade no uso dos dons que lhe foram concedidos. E quando você compreende isso, o tempo deixa de ser uma corrida desenfreada contra o relógio e se transforma em uma oportunidade sagrada para semear o eterno. Cada dia se torna uma possibilidade de servir, de crescer, de semear algo eterno, de deixar uma marca que transcende o passageiro. Muitos indivíduos vivem correndo atrás do relógio, como se pudessem capturá-lo, controlá-lo ou detê-lo, em uma busca incessante e fútil. Contudo, aquele que prioriza a divindade não corre desabaladamente, sem rumo, impulsionado pela ansiedade. Ele avança com propósito e com uma serenidade que transcende o caos. E não avança por impulso cego ou por pressão externa, mas sim com uma direção clara, com uma calma firme e com passos conscientes, deliberados. Ele compreende que chegar rapidamente não é o mesmo que chegar bem, que a pressa pode conduzi-lo ao lugar errado, a destinos vazios, e que uma pausa estratégica e intencional pode salvá-lo de decisões impensadas e tolas que trariam arrependimento. Porque, quando você está verdadeiramente conectado ao Criador, aprende a discernir o momento certo para falar e para silenciar, para agir e para esperar, para avançar e para descansar, em um ritmo que se alinha com o fluxo divino. O tempo, de fato, também obedece à ordem divina, e se você não estiver alinhado com essa ordem, acabará escravizado por um ritmo que não é o seu, por uma cadência imposta pelo mundo, resultando em desgaste, exaustão e profunda frustração. Isso se reflete, inclusive, na maneira como você lida com as interrupções inesperadas. Quando a divindade está em primeiro lugar, até mesmo os imprevistos adquirem um novo sentido, uma nova perspectiva. Eles não o frustram como antes, não o tiram do sério com impaciência. Você não reage com irritação, mas questiona com curiosidade e humildade. O que posso aprender aqui? O que está sendo revelado com isso? Pois, talvez, aquele atraso, aquela chamada inesperada, aquela pausa forçada sejam parte do plano maior, peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Pode ser a divindade ajustando sua rota, protegendo-o do que você não consegue ver, de perigos ocultos, ou ensinando-o a liberar o controle e a confiar no tempo dele, que é perfeito, e não no seu, que é limitado. E essa confiança o transforma profundamente, moldando seu caráter. Enquanto outros se angustiam com a tirania dos relógios e das agendas apertadas, você se torna uma pessoa que respira profundamente, que sabe que nada escapa ao controle quando se caminha com propósito e sob a guia divina. Aquilo que é para você chegará no momento exato, nem antes, nem depois,
pois o Criador jamais chega atrasado. Ele simplesmente chega quando você está verdadeiramente pronto para receber, e não antes. E por vezes, estar pronto não se relaciona com capacidades ou habilidades extraordinárias, mas com disposição, com humildade para aprender, com obediência à voz interior e com a coragem de aguardar pacientemente quando todos os outros correm em desespero. Priorizar a divindade também significa entregar a Ele suas estações de vida, as de abundância e prosperidade e as de escassez e dificuldade, as de alegria e celebração, e as de provação e dor. Porque cada etapa possui seu ensinamento singular, cada fase tem seu próprio ritmo e sua própria lição a ser aprendida. Ao compreender essa dinâmica sagrada das estações da vida, você para de lutar contra o presente, de viver aprisionado ao passado com seus arrependimentos, ou ansioso pelo futuro com suas incertezas. Você começa a extrair o máximo do agora, a semear o que é correto e justo hoje, sem se desesperar pela colheita de amanhã. Você sabe que certos processos demandam tempo para amadurecer, e isso não significa que estejam falhando ou que você esteja estagnado, mas que estão amadurecendo, lançando raízes profundas e formando em você algo mais significativo do que o mero êxito imediato e superficial. O homem que prioriza a divindade vive com urgência, sim, mas sem ansiedade. Vive com foco, mas sem rigidez ou inflexibilidade. Vive com ordem, mas sem obsessão pelo controle. Ele sabe que sua vida está nas mãos de uma sabedoria superior, e isso o liberta do medo do relógio, das pressões do tempo e das expectativas sociais. Ele entende que o tempo investido em obediência, em alinhamento com o divino, jamais é tempo perdido, mesmo que os resultados não sejam imediatos ou visíveis. Ele compreende que os dias dedicados ao crescimento interior, à lapidação do caráter, mesmo que não sejam visíveis nas redes sociais ou elogiados publicamente, estão moldando um caráter que sustentará tudo o que vier, todas as bênçãos e desafios. O tempo entregue ao Criador retorna multiplicado em paz, em direção e em propósito, como um investimento com juros eternos. Por isso, hoje, convido você a revisar como tem usado seu tempo, o que tem deixado passar sem aproveitamento e o que tem priorizado de fato. Sua agenda, ao ser analisada com sinceridade, revela seus verdadeiros valores e suas reais prioridades. E se você realmente crê no Criador, se de fato deseja que Ele esteja em primeiro lugar em sua vida, isso precisa ser visível na maneira como você vive cada dia, em cada pequena e grande decisão. Não há fé autêntica sem ação, não há ordem sem intenção clara, e não há propósito sem direção e sem um guia superior. E tudo começa com o gesto mais simples, mas mais poderoso: colocar a divindade em primeiro lugar a cada manhã, antes de olhar o relógio, antes de ligar o celular, antes de se apressar para cumprir tarefas e compromissos. Começar com Ele é começar bem, é lançar um alicerce sólido. E quando você começa bem, seu dia e sua vida se reordenam a partir do que é eterno, do que realmente importa e perdura. Quer continuar nessa jornada de alinhamento e propósito, descobrindo o verdadeiro significado de uma vida plena? Então, inscreva-se agora no canal Mentalidade Trace e descubra o poder de uma vida intencional e divinamente guiada. Ei, quer descobrir os segredos para uma vida verdadeiramente plena, com propósito e paz inabalável, que resiste a qualquer tempestade? Não perca os próximos passos dessa jornada transformadora que pode redefinir sua existência. Inscreva-se agora mesmo no canal Mentalidade Trace. Ative as notificações e garanta que você nunca mais perderá o que é de mais recente para redefinir seu sucesso e encontrar a verdadeira essência de quem você é. Até a próxima!